Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos ao curso de Programação Web. Nessa aula agora, vou estar demonstrando para vocês como instalar a tecnologia Eclipse. O Eclipse nada mais é do que o ambiente onde a gente vai programar Java. Só uma ressalva que, para que você consiga instalar o Eclipse e executá-lo, é necessário que você tenha assistido antes a videoaula de como instalar o Java. Mas então vamos começar. O Eclipse você vai ter que baixar através da internet. Então, utilizando o seu navegador de sua preferência, no meu caso eu vou estar utilizando o Firefox, eu vou acessar o seguinte endereço: www.eclipse, eclipse, opa, escrevi errado, eclipse.org. Então, www.eclipse.org. Aí você vai ser redirecionado para o site do ambiente de desenvolvimento Eclipse. No site que vai aparecer para nós, eu vou selecionar a opção Downloads. Ao selecionar a opção Downloads, vai aparecer para mim várias opções de Eclipses. Várias mesmo, ó, mostrando para vocês. As mais comuns são a Standard. A Standard ela é como se fosse um Eclipse, digamos assim, puro, onde ele traz basicamente o pacote básico para você desenvolver programas Java. Como no nosso caso a gente vai trabalhar com programação web, no Eclipse Standard ele não traz o plugin para web. Aí você teria que depois baixar o complemento. No nosso caso, eu já vou baixar o Eclipse com tudo que é necessário para desenvolver para a internet. No caso, o Eclipse que eu vou estar precisando é esse aqui, ó, Eclipse IDE for Java EE Developers. Então, esse Eclipse de 247 MB é o Eclipse, mas tudo que é necessário para você trabalhar com programação web em Java. Ele permite você baixar em 32 e 64 bits. Eu sugiro a opção 32 bits, pois, lembrando que foi dito na aula de instalação Java, nós instalamos a versão 32 do Java, pois, conforme eu disse, alguns navegadores ainda não dão suporte ao Java 64 bits, mesmo o SO sendo 64 bits. Então, como o Java que eu instalei é 32, a minha sugestão é que também seja instalado o Java 32 bits. Comparando-se os dois, eu já instalei os dois e, sinceramente, a performance é igualitária, não interfere. Então, aqui para o nosso curso, para evitar problemas de compatibilidade, nós vamos baixar a versão Windows 32 bits. Se você, por acaso, trabalhar com outro sistema operacional, aqui em cima, onde meu mouse está apontando, você pode trocar o sistema operacional. Ele dá suporte para Windows, conforme comentado, Linux e Mac OS. Então eu vou deixar em Linux, Windows mesmo, que é o que eu vou estar utilizando. Só mais um detalhe, cada versão do Eclipse ele recebe um nome. Atualmente o Eclipse está na versão 4.3. A versão 4.3 chama-se Kepler. Então pode ser que, dependendo o site que você baixe, ou se você tiver uma versão mais antiga, pode ser que ele vai ter outro nome porque vai ser outra versão. Então a gente vai baixar o Eclipse Kepler para desenvolvimento web. Então eu vou clicar aonde meu mouse está passando por cima aqui, ó, o Windows 32 bits. Aí ele vai direcionar a gente para uma página de download. Nessa página de download, ele te dá algumas opções de como baixar o Eclipse. A opção mais comum é por HTTP, mas se você procurar no site, aqui embaixo, ele dá outras opções. Algumas opções são por HTTP, outras opções são por FTP, ele também tem opções por torrent. Então eu vou pegar aqui em cima, aqui ele está sugerindo. Ele está sugerindo que eu baixe, ele já procura qual é o host, qual é o servidor mais próximo. Ele já me sugeriu um servidor no Brasil, que é hospedado por uma faculdade. E ele sugeriu para mim internet HTTP.
Então, o mais comum mesmo é a gente selecionar a opção padrão. Aqui em cima, só para efeito de confirmação, ele fala para nós qual que ele vai baixar. Ele vai baixar o Eclipse JEE, JEE no caso da web, né? O Clapper é o nome dele. SR1 é qual update que ele está no momento. O Win32, que é para Windows 32 bits. .zip. Por que ele não é um instalador? O Eclipse ele não é instalável. Ele é um software portável. Então quer dizer que ele funciona em qualquer diretório. Então, para você, entre aspas, instalar o Eclipse, basta simplesmente descompactar o arquivo. Eu vou mostrar daqui a pouco como fazer isso. Então eu vou clicar nessa opção aqui para fazer o download. Aí ele vai abrir uma janela onde eu vou selecionar que eu quero fazer o download e vou pressionar o botão OK. Aí cada navegador vai salvar esse .zip em um diretório padrão ou de acordo com a sua configuração do seu navegador. Aí ele começou o download. No meu caso, eu vou cancelar o download porque eu já fiz o download do Eclipse para a gente ganhar tempo no curso. No caso de vocês, vocês vão ter que esperar o download terminar antes de seguir os próximos passos. Então eu vou cancelar aqui porque eu já fiz o download. E vou na pasta aqui, abrir o meu Windows Explorer. E eu vou na pasta instaladores que eu criei. Tá aqui o Eclipse baixado já .zip. Tá, a pergunta é, aonde descompactar o Eclipse? Isso daí, pessoal, procurando, se você vai ver, tem vários autores, várias sugestões. Eu vou seguir a que eu acho mais viável. A mais viável, como todos os softwares são portáveis, eu não recomendo descompactar no arquivo de programas. Por quê? A partir das versões mais modernas do Windows, ele tem bloqueado vários diretórios dos arquivos de programas. Ou seja, isso pode trazer alguns problemas de permissão. Aí você vai ter que verificar como habilitar essas permissões dentro do seu sistema operacional. A minha sugestão, e que a gente vai adotar durante todo o curso, é que eu crie uma pasta para o curso. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse arquivo aqui, vou dar um copiar nele. Vou no C2 ponto. No C2 ponto, eu vou criar um diretório. Esse diretório que eu vou criar, eu vou chamar ele de desenvolvimento. Desenvolvimento. Então, o que vai ter dentro desse diretório desenvolvimento? Dentro do diretório desenvolvimento, vai ter o Eclipse e vai ter todas as demais tecnologias necessárias para o andamento do curso. Então, a gente vai retornar várias vezes nesse diretório desenvolvimento. Então, eu vou abrir o diretório desenvolvimento. Dentro do diretório desenvolvimento, eu vou criar outra pasta. Eu vou criar uma pasta chamada IDE. O IDE é a abreviatura em inglês para Ambiente de Desenvolvimento Integrado. Então é muito comum usar a nomenclatura da sigla inglesa. Então eu vou criar uma pasta IDE. Então eu criei a pasta Desenvolvimento e dentro da pasta Desenvolvimento eu criei a pasta IDE. Aí dentro da pasta IDE eu vou copiar aquele zip. Então eu vou dar colar aqui. Eu vou copiar aquele zip, certo? E agora, o que eu faço? Você vai descompactar usando qualquer programa que você gostar. Então, no meu caso, eu vou usar uma solução open source que chama-se SetZip, mas você pode estar utilizando qualquer outro descompactador que você achar melhor. Então, eu vou clicar aqui para descompactar com o SetZip. Vou dar um extract here. Aí basta eu esperar. Ele pode ser que ele demore um pouquinho, dependendo da configuração da sua máquina. Então, até o meu caso está indo rápido. Aí ele vai descompactar para mim um diretório chamado Eclipse. Aí, se você quiser, você pode apagar o zip, porque ele não vai ser mais necessário. O que nos interessa é esse diretório que ele descompactou. Mas eu costumo sempre deixar. Então, a minha sugestão é deixar o zip, porque pode acontecer alguns momentos de corromper algum arquivo, corromper o ambiente. Então, você já tem lá o arquivo zip para descompactar novamente.
Se você apagar, pode ser que depois você precise dele. Então, minha sugestão, vamos deixar o zip aqui quietinho e vamos entrar nesse diretório aqui chamado Eclipse. Ao abrir o diretório Eclipse, o que ele vai abrir para nós? Ele vai abrir vários arquivos. Detalhe, como ele não é um arquivo instalável, ele não vai criar atalhos, ele não vai criar nada, ele vai descompactar do jeito que está no zip. Se você quiser criar atalhos na sua área de trabalho, isso tem que ser feito manualmente. Então, no meu caso, eu não vou criar, porque a gente sempre vai estar voltando nesse diretório. O que nos interessa é esse arquivo aqui, Eclipse. Então, é esse arquivo aqui que roda o Eclipse para nós. Tá, quando o Eclipse rodar a primeira vez, o que ele vai pedir para nós? O Eclipse ele vai pedir para nós um diretório de trabalho. Esse diretório de trabalho é onde vai ficar os seus projetos. Então, quando ele abrir, ele vai sugerir para você um diretório de trabalho já. Geralmente, nas máquinas Windows, ele cria uma pasta dentro da pasta do seu usuário do Windows. A minha sugestão, a gente vai mudar isso também. Eu não vou usar a sugestão padrão do Eclipse. Eu vou criar uma pasta onde eu vou colocar os meus projetos. A vantagem até é que fica... E vou colocar dentro da pasta Desenvolvimento. Então eu vou voltar na pasta Desenvolvimento. Tem lá o nosso diretório IDE que já foi criado. Eu vou criar um outro diretório. Esse diretório, eu vou chamar ele de Workspace. Workspace é o termo em inglês para diretório de trabalho. O que vai ficar armazenado dentro desse Workspace? Dentro desse Workspace vai ficar armazenado todos os nossos projetos Eclipse que forem gerados nas próximas aulas. Então, por enquanto, ele vai ser um diretório vazio, mas ele vai ser importante já para quando a gente iniciar a primeira vez o Eclipse. Então, eu vou voltar no IDE, Eclipse, vou rodar o Eclipse agora pela primeira vez. O Eclipse, o carregamento dele vai depender muito da configuração da sua máquina. Então pode ser que seja rápido, pode ser que seja lento. A sugestão é ter paciência. Geralmente a primeira execução do dia, a primeira execução dele é uma das mais lentas e geralmente a do dia também a primeira, até ele fazer alguns pré-carregamentos em memória, é um pouco lento. A partir depois disso que ele abriu, é um software bem tranquilo e acaba não tendo grandes problemas de memória. Então eu vou aguardar a abertura dele aqui. Aí, essa é a tela que ele abre que eu comentei. Nessa tela, ele já está sugerindo para mim um diretório Workspace. Ele está sugerindo que o meu fique dentro da pasta Sérgio Roberto, que é uma pasta onde ficam armazenados os usuários do Windows. E dentro ele vai criar uma pasta Workspace. Eu não vou usar a pasta padrão do Eclipse. Eu vou clicar no Browse, nesse botão aqui, e vou procurar aquela pasta que eu criei. Então vou lá, Computador, C2 ponto, Desenvolvimento, Workspace. Ok. Então eu selecionei aquele diretório que nós criamos. Se eu clicar no botão OK, toda hora que eu abrir o Eclipse, ele vai me perguntar qual é a sua pasta de trabalho? Qual é a sua pasta de trabalho? Para evitar o Eclipse ficar me perguntando toda aula qual é a pasta de trabalho, o que eu vou fazer? Eu vou marcar essa opção aqui. Essa opção diz para o Eclipse que o diretório que eu informei para ele é o diretório padrão e para ele não me perguntar novamente. Então, lembrando, escolham o diretório que nós criamos e marquem essa opção. Aí eu posso clicar no botão OK. Aí eu vou esperar mais um momento, ele fazer os carregamentos. Aí o Eclipse abre para nós. Quando ele abre a primeira vez, ele traz essa tela de Welcome. Eu vou fechar essa janela aqui. Essa janela só é aberta na primeira execução dele. Então fechei, não vai mais me incomodar. Esse é o ambiente Eclipse. Em resumo, o que ele é? Essa parte da esquerda aqui, que meu mouse está circundando, é onde vão aparecer os projetos que nós criamos. Nessa área do meio aqui,
é onde aparece para você codificar. Aonde vai abrir a janela, o editor de texto, para você codificar os nossos programas Java. Essa parte inferior aqui, geralmente são as áreas onde a gente faz algumas pré-configurações. A configuração, por exemplo, do servidor futuramente vai ser feita aqui, do servidor web. E também é nessa parte aqui onde é mostrado os logs de execução. Essa parte da direita aqui é onde é demonstrado algumas propriedades que realmente não vão ter grande diferencial para o nosso curso. Então, para nós vai interessar essa área da esquerda, essa área central e essa área aqui embaixo, que a gente vai estar utilizando. Então, pessoal, para essa aula é isso que eu queria mostrar. Nas próximas aulas a gente vai estar verificando como instalar as demais ferramentas. Muito obrigado, até mais.